Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor. A mensagem de hoje, irmãos, muito importante em nossas vidas. Você está esperando pela vinda do Senhor ou pelo dia do Senhor? Aqui um tema muito importante, irmãos, que eu levanto aqui agora, para a gente meditar sobre isso. Inclusive, os irmãos, fiquem à vontade para fazer seus comentários na guia de comentários, tá? Para expor também o seu conhecimento sobre a palavra, para a gente conhecer melhor, como os irmãos conhecem, e veem essa questão do dia do Senhor e a vinda do nosso maravilhoso Senhor, a vinda do Senhor. Irmãos, a questão de você saber ou não isso, essas informações, não tem nada a ver com relação à salvação, tá? Todos nós somos salvos em Jesus Cristo mediante a fé. Crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Crer no sangue que Ele derramou e verteu na cruz para nos redimir, para lavar todos os nossos pecados. É essa fé, essa crença que devemos ter em Cristo para sermos salvos. A questão de você conhecer mais sobre os mistérios da Palavra de Deus, isso é uma questão importante, é claro, que todos nós busquemos sempre o crescimento, a edificação, o conhecimento. Mas não quer dizer que isso invoque alguma coisa na salvação, tá certo, irmão? Então, uma interpretação de muitos irmãos em Cristo que interpretam pré-tribulação, pós-tribulação, ou mid-tribulação, que uns serão arrebatados antes da grande tribulação, outros acreditam que os salvos, os crentes, passarão pela grande tribulação, outros acreditam que os salvos serão arrebatados na metade da grande tribulação, que é um período de 7 anos, Então, independente do aprendizado que o irmão teve nesse assunto, digamos assim, o mais importante, irmãos, é que nós devemos crer em Jesus como nosso Salvador e devemos todos estar unidos no mesmo Espírito, que é o que diz o apóstolo Paulo, Todos nós que somos cristãos, que pertencemos ao corpo de Cristo, que somos a igreja de Cristo, devemos estar unidos nesse mesmo Espírito, tá certo? Então vamos meditar nisso, irmãos, com calma, com bastante paciência, com o coração aberto. Vamos ouvir agora um louvor. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza
Eu posso ver ao meu redor que o mundo insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então, Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, eu vou começar falando aqui, que existe uma diferença grande, tá? Entre a vinda do Senhor, que ele virá para os seus, tá? E a manifestação, ou o dia do Senhor. Existe uma diferença grande entre a estrela resplandecente da manhã, a resplandecente estrela da manhã, e o sol de justiça. O sol de justiça está relacionado realmente ao dia do Senhor, tá? E a vinda do Senhor, a estrela resplandecente da manhã. Então, existe a diferença. Vamos começar aqui, irmãos, falando, né? Isso tem tudo a ver com relação ao que eu falei anteriormente, sobre os irmãos pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, tá? Aqueles que acreditam na vinda do Senhor, no arrebatamento da igreja, dos santos, né? Antes do período da grande tribulação, esses são considerados pré-tribulacionistas, tá? E aqueles que acreditam que todos os cristãos salvos vão passar pela grande tribulação, sofrer, né? Porque eles acham que é justo que a noiva de Cristo sofra a grande tribulação, porque no passado nós tivemos ali, desde o princípio da igreja, né? Muitos martírios, muito sofrimento, né? Pessoas que eram jogadas nos coliseus para divertimento dos romanos, aqueles povos ali, né? Sendo comidos por animais, rasgados as peles por animais, né? Veja a crueldade dessas pessoas, né? Eles costuravam na pele dos cristãos, né? Peles de animais selvagens e largavam nas arenas para cães, lobos, né? Grandes feras, né? Felinos, rasgarem e devorarem esses cristãos. Isso aconteceu no princípio da igreja, isso aconteceu durante muitos e muitos séculos à frente também. Hoje temos perseguições ainda, porém, irmãos, quando Jesus fala aqui que ele voltará para buscar os seus, a vinda do Senhor, não fala nada com relação a sofrimento, irmãos. É uma bendita esperança que todo crente tem. Por isso devemos nos ater à palavra de Deus. Por isso devemos ter consciência e devemos dominar bem, devemos separar bem a Bíblia, tá? Separar bem em que sentido? Saber o que cada passagem, que cada livro, né, está falando a quem? A que público está falando? Está falando à igreja do Senhor, que ela surgiu em Atos 2, lá no Novo Testamento, né? Ela foi inaugurada após a descida do Espírito Santo, 50 dias após a morte de Jesus, né? Então, para nós, a Igreja de Cristo é isso. A igreja formou-se a partir desse evento, né, que marcou a inauguração da igreja.
Então nós pertencemos a essa era, a era do Evangelho da Graça, da Igreja de Cristo. Um mistério revelado ao apóstolo Paulo que não existia nos séculos passados. Aliás, ele ficou oculto em Deus durante todo esse tempo, né? Ele esteve oculto em Deus e foi revelado esse mistério ao apóstolo Paulo. Portanto, tudo que nós vemos de dia do Senhor, né? Do julgamento, do juízo final de Deus no Velho Testamento, ele está sendo relacionado ao dia final mesmo, tá? Ao dia final, onde o Senhor Jesus voltará com grande poder e glória. Essa é a manifestação do Senhor. E voltará com os santos dele, com a igreja que foi arrebatada, tá? Essa é a nossa visão, irmãos. E é importante porque a gente entender bem isso aí. Nós já estamos aqui nesse mundo padecendo, porque nós morremos para esse mundo, então já faz parte, né? Bom, vamos lá, irmão. Vamos começar aqui falando do Evangelho de João 14:1, que o Senhor Jesus, né? Ele já se preocupando com os seus discípulos, com os seus aqui na terra que ficarão, né? E sabendo que em poucos dias ele iria ser levado da terra, ele fala algo aos discípulos aqui, ó. João 14:1, na versão King James atualizada, tá? Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, algumas versões há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. Então, Jesus está dizendo que ele precisa ir para preparar lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim. E vos levarei para mim. Veja que Jesus não fala que mandará buscar-nos. Veja que Jesus não diz aqui que enviará anjos para nos buscar. E vos levarei para mim. Jesus está falando que ele vai levar, né? A fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Alguns estudiosos da Bíblia, né, vão dizer que isso aqui se refere às pessoas que recebem o Espírito Santo, né? Que essas são as moradas de Deus, essas muitas moradas de Deus, né? A casa do Pai são as pessoas. Nós entendemos o seguinte, Jesus foi preparar a nossa morada, né? Ah, mas pô, está demorando tanto tempo para Cristo preparar essa morada, já faz 2000 anos dessa promessa. Para o Senhor, um dia, 1000 anos para nós, aliás, é como um dia para o Senhor. Certo? Então, o Senhor não está preso ao tempo. O Senhor está na eternidade. Claro que nós estamos no tempo e o Senhor tem consciência disso. O que eu quero dizer, irmãos, que mesmo isso foi prometido há 2000 anos, é isso que vai acontecer, irmãos. Ele preparou lugar, com certeza esse lugar já está preparado para nós há muito tempo, e o Senhor falta voltar para nos buscar. E vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Certo? Essa é a nossa bendita esperança, irmãos, aqui em João 14, né? Atos capítulo 1, versículo 11. Olha só o que diz aqui, ó, que lhes comunicaram, né? Aqui, na verdade, Jesus estava conversando com os discípulos, né, com os seus, antes da sua ascensão aos céus. E na medida que ele falava, ele foi subindo e sumiu, né, nas nuvens do céu. Então, apareceu 2 anjos, né, 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, que lhes comunicaram, aquelas pessoas que estavam ali, né, observando aquela cena, aqueles que eram do Senhor. Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Ele retornará do mesmo modo como o viste subir. Olha só, quando Jesus subiu, ele não fez uma manifestação pública a todos os judeus, romanos, tudo aquilo ali, mostrando ele subindo aos céus. Ele fez isso apenas para os seus discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que pertenciam à igreja do Senhor. Eu não sei se isso era 500 pessoas, qual era o número exato disso aí, né? Mas o fato é que ele subiu e ele apareceu para os seus. E da mesma forma como ele subiu para os seus, ele voltará, é o que o anjo fala aqui, né? Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele retornará do mesmo modo como o viste subir. E voltará para quê? Para nos buscar, como disse lá em João, né? E para nos levar com ele, irmãos. Essa é a vinda do Senhor. Isso é o arrebatamento dos santos, que ocorrerá em qualquer momento, pode acontecer hoje. Todos os irmãos falam isso, tem gente que até começa a murmurar, tirar sarro, né? Como é comum do ser humano, né?
Nossa, isso já é falado desde os pais da igreja, lá 2000 anos atrás. O fato é o seguinte, irmãos, isso um dia vai acontecer. Tudo já aconteceu, mas isso vai acontecer e pelos sinais que nós vemos, não que nós crentes devemos seguir sinais, mas obviamente se os sinais foram colocados na palavra e nós temos a percepção de ver e analisar esses sinais, sabemos que quando nós formos arrebatados dessa terra, apenas 7 anos se darão durante o período da grande tribulação para que venha o Senhor em manifestação julgar os vivos. Então, irmãos, é claro que nesses 7 anos a gente tem muita coisa que já está pré-acontecendo agora, que vai culminar nesses 7 anos. Então a gente sabe que mais do que nunca, a nossa redenção está muito próxima, irmãos. Está muito próxima da nossa redenção. Essa é a maior certeza que devemos ter em nossos corações e devemos estar preparados, irmãos. Não porque, se você, por exemplo, já crê em Jesus, tal, você está salvo, mas preparados no que sentido? Preparados, irmãos, preparados para aquele momento, para você aproveitar aquele momento. Quando a gente se prepara, quando a gente tem mais comunhão com o Senhor, é aquilo que eu falei anteriormente, quando você busca mais aquele teu objetivo, quando você conquista, você dá mais valor, irmão. Então, é para que aquele momento seja mais representativo ainda, que é um momento glorioso, que nós, na nossa mente finita, nós não conseguiremos jamais imaginar o que vai acontecer na glória, quando nós partiremos para algo infinito, algo glorioso, algo que jamais nós, descendentes de Adão, tivemos a percepção e que teremos depois, como quando nossos corpos forem glorificados, semelhantes ao corpo do nosso Senhor, ao corpo de um Deus, irmãos. Nós temos o privilégio de ser a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então, irmãos, olha só, continuando aqui, nós temos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo também falando aos irmãos de Tessalônica, né, sobre essa questão, para eles se prepararem, para estarem tranquilos, porque o Senhor voltará e nos levará, nos ressuscitará os mortos, né, nos arrebatará, transformará os nossos corpos abatidos. Olha só o que diz aqui, ó, capítulo 4, versículo 13, tá? Aqui também está se referenciando à vinda do Senhor, não ao dia do Senhor, tá? Por isso que é bom separar bem as coisas, irmãos. No capítulo 4, então, não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ignorante? Que não tenha conhecimento, né? Em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais com os outros que não possuem a esperança. Aqui muitos irmãos ficavam tristes, porque alguns irmãos iam morrendo, né, durante aquele período, e eles achavam que esses irmãos não aproveitariam, né, aquele momento da bendita vinda do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo tranquiliza eles, fala que nós que somos salvos em Cristo, né, nós apenas dormiremos no Senhor, né? Nós não devemos nos entristecer como os outros que não possuem esperança, como os incrédulos, né, que acham que morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Ou então aqueles que acreditam que vão para o céu, vão virar uma estrela, ou aqueles que acham que a gente vai ficar evoluindo, como tem alguns, né, algumas crenças nisso aí. Não vou nem criticar, irmãos, eu apenas vou me basear aqui na palavra do Senhor, né? Bom, versículo 14. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Ou seja, todos aqueles que morreram em Cristo vão voltar, assim como Jesus ressuscitou também, né? Está lá à destra do Senhor, à destra de Deus, com o corpo glorificado, um homem lá. Lá no céu nós temos um homem com o corpo glorificado, nosso Senhor Jesus. Então é isso, irmãos. Se cremos que Jesus morreu, porque se nós não cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós estamos aqui perdendo tempo, né, irmão? A Bíblia pode queimar ela, jogar fora, pode partir para esse mundo e fazer o que tem que ser feito. Porque se nós não temos essa esperança que o Senhor nos colocou aqui, nada mais nesse mundo faz sentido. Pare e pense um pouco sobre isso, irmão. Pare e pense um pouco sobre isso, né? O que somos nesse mundo? Quantos anos duramos aqui? Quantos anos duram as coisas aqui? Tudo é passageiro, meu irmão. Tudo é passageiro. No versículo 15, afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Ou seja, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, Senhor Jesus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É tudo num piscar de olhos, irmãos, tudo muito rápido, tudo muito divino, tudo muito poderoso. E muito silencioso, porque o mundo não está vendo isso que está acontecendo. Isso é algo do arrebatamento dos santos, irmãos. Isso que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo que o mundo não vai ver. Assim como o Senhor subiu apenas para os seus, e apenas os seus ouviram subir, né? Não é ouviram, eles viram, né, o Senhor subir. Assim também somente os seus ouvirão a trombeta de Deus aqui. Somente os seus, né? Ouvirão. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles, né? Como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. O Senhor não pisará nessa terra no momento da vinda do Senhor. O Senhor não pisará. No dia do Senhor, ele pisará no Monte Santo e partirá, né? Fará um vale, ele será algo realmente tremendo. Mas durante a vinda do Senhor, ele não pisará na terra, ficará nos ares aguardando por nós lá. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados, transformados, né? Já com um corpo glorioso, um corpo semelhante ao do Senhor. E aí, a partir daí, meus irmãos, é só contemplar a face do Senhor, contemplar todos os santos, né? Ver todos os santos, ter a alegria de ver todos os santos ali juntos, né? Para passarmos a eternidade com o Senhor. E aí, meu irmão, é nós continuarmos lendo a palavra do Senhor e vemos quão maravilhoso é isso, né? Logo em seguida, nós que estivermos vivos, logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Certo, irmãos? Essa é a bendita esperança que todo crente precisa ter, e é a promessa do Senhor, promessa do apóstolo Paulo, que é o apóstolo de Jesus, para nós, os gentios, que praticamente difundiu o evangelho da igreja de Cristo, né? Formou os alicerces para nós seguirmos ali, a base que nós temos para estar seguindo, né? E os cristãos, aqui irmãos, eu tenho um pedaço de um texto, tá? Que foi tirado do livro A Vinda do Senhor, do C.H. Mackintosh. Ele diz o seguinte: os cristãos as confundem, e é por essa razão que encontramos com frequência a bendita esperança envolta em densas nuvens e associada, na sua maneira de pensar, com circunstâncias de terror, ira e juízo, coisas que não têm absolutamente coisa alguma a ver com a vinda de Cristo para o seu povo, mas que estão intimamente ligadas com o dia do Senhor. Ele continua aqui, né? Chegamos, portanto, à posição da qual podemos ter uma visão da esperança que é pertencente à igreja. E essa esperança é, com toda certeza, a resplandecente estrela da manhã. A respeito dessa esperança, os profetas do Antigo Testamento não emitiram sequer uma sílaba com relação a essa bendita esperança. Por quê? Porque a igreja, como eu falei anteriormente, irmãos, a igreja de Cristo, o mistério revelado a Paulo, não era do conhecimento dos profetas do Velho Testamento. Era um mistério de Deus, guardado em Deus, a igreja do Senhor. Então, portanto, tudo que eles profetizaram do dia do Senhor, do julgamento final, do dia final, né, pertence realmente isso está relacionado, né, à manifestação do Senhor, quando ele virá julgar os vivos. Virá julgar os vivos, né, e estabelecer o seu reino milenial aqui na terra. E ele virá julgar os vivos. Os mortos ímpios ainda estarão dormindo, meus irmãos, esperando a finalização dos 1000 anos, né, onde realmente Jesus vai colocar tudo para cima, vai ressuscitar, digamos, todos esses ímpios, né, para serem julgados e condenados ao lago de fogo. Então, aquilo que eu falo, irmãos, nós aqui estamos condenados a nascer e morrer, como todos aqui, nascer e morrer, né? Nascer e morrer aqui na terra. Se nós, de repente, nós não tivermos o privilégio de participar do arrebatamento da igreja, né, do arrebatamento dos santos, e viermos a morrer aqui nesse mundo, nós morreremos apenas uma vez aqui, porque depois seremos ressuscitados e iremos para a eternidade em vida. As pessoas incrédulas, os ímpios, irmãos, presta atenção, você que de repente não é convertido ainda ao Senhor, não é por medo, irmão, na verdade nós deveríamos ir ao Senhor por alegria, por amor, por prazer, por querer algo bom nessa vida, né? Querer algo bom na nossa existência, digamos assim. Mas muitas vezes as pessoas vão com medo, mas que seja do jeito que for, que a gente vá ao Senhor de coração aberto, de mente aberta,
mas principalmente de coração, para receber esse Espírito Santo em nós, né? Então assim, ó, as pessoas que não forem salvas serão ressuscitadas e participarão da segunda morte de novo, a segunda morte, né? Que é a morte mais dolorida que tem, onde serão lançados no lago de fogo para tormento eterno, segundo diz a palavra, né? Então, irmãos, aqui está falando, ó, e aí, ó, nós temos o seguinte, ó, eles falam de forma clara e ampla do dia do Senhor, os profetas do Velho Testamento, eles falam de forma ampla e clara do dia do Senhor. Se vocês quiserem ler, irmão, sobre isso, Isaías capítulo 2, tá? A partir dos versículos 12 a 22, mas pode ler o capítulo todo. Eu não vou aqui ler, né, meu irmão? Até nem vou colocar na tela para vocês. Vou fazer uma leitura rápida aqui do capítulo 2, versículo 12, tá? Na versão João Ferreira de Almeida atualizada. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Então, o dia do Senhor, irmãos, Senhor dos Exércitos, será contra todo soberbo. Deus odeia a soberba, o altivo, e contra todo aquele que se exalta, né? Para que ele seja abatido. Porque quem é o soberano nesse universo? Quem é o Criador, né? Contra todos os cedros do Líbano, altos, até vai falar tudo aqui direitinho. No finalzinho aqui, meus irmãos, no finalzinho aqui nós temos o seguinte, no versículo 21 de Isaías capítulo 2. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, os homens, né, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no nariz, pois em que é ele estimado. Ou seja, aqui está falando, irmãos, aí você tem que ler todo o capítulo para ver quão sério é. Aqui realmente fala de terror mesmo, né? O dia do Senhor, principalmente para os ímpios, né? Principalmente para os ímpios. E aí nós temos em Judas, irmãos, em Judas nós temos aqui, em Judas só tem um capítulo, né? A partir do versículo 14, nós temos algumas coisas relacionadas também, agora, ao dia do Senhor. Passamos à frente, irmãos. Falamos aqui da bendita esperança, né? Citada ali em várias passagens, né? Em várias passagens. Agora, vamos colocar algumas passagens que vão falar do dia do Senhor. Judas capítulo 1, versículo 14. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou, ó. Enoque profetizou. Eis que vem o Senhor com milhares de santos. Quem são esses milhares e milhares de santos? Nós, irmãos. Os santos do Senhor, a igreja do Senhor, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Essas pessoas aí, irmãos, vão ser julgadas, condenadas e mortas. Não tem escapatória, irmãos. Não tem escapatória. O Senhor, tudo o que Ele prometeu no Velho Testamento, aconteceu. E quanto, você lê Isaías, Jeremias, todos aqueles livros, Daniel, principalmente esses livros vão falar, os profetas proclamam, falam, os homens não creem. Os homens não querem ouvir a verdade. E depois vem o juízo, infelizmente o juízo vem com muita tristeza, muita amargura, assim, porque o Senhor não quer. O Senhor quer que todos venham ao arrependimento e sigam o seu caminho. Porque o Senhor sabe que o caminho que eles pegam é o caminho do mal. Esse príncipe que domina esse mundo, príncipe das potestades do ar, Satanás, que está aí dominando tudo, irmãos, ele não quer sua felicidade. Ele pode até te enganar hoje, com prazeres aí, com concupiscências da carne, com coisinhas que você está vendo aí, com luxúrias, com tudo aí. Mas no final da história é esse tormento, é esse terror que as pessoas todas passarão. Essa é a realidade. Então, lá no Velho Testamento já acontecia muito. Até o próprio Senhor Jesus, né? Quando os discípulos mostraram aquela grandiosidade do templo, era realmente algo que surpreendia a todos, né? Grandiosidade do templo. E Jesus falou o que para eles ali, irmãos? O que Jesus falou ali? Está aqui, ó. Jesus profetizou, não ficará pedra sobre pedra nesse templo. Todo isso aqui será destruído, né? E o que acabou acontecendo, essa profecia de Jesus ali para os discípulos, para eles não ficarem
admirando aquela construção. Tudo isso é vão, tudo isso é besteira, irmão, é vapor, é ilusão, né? E aí o que aconteceu depois de 40 anos que Jesus falou isso, lá no ano 70 da nossa era, mais de 1.300.000 pessoas, mais de 1.300.000 judeus, pessoas que estavam ali na região de Israel, da Judéia, né? Morreram tragicamente, e mais de 100 mil foram vendidas como escravos, espalhadas pelo mundo. É isso, irmão, é isso. Nessa época aqui, meu Deus, né, irmãos? Isso e antes, na época de Jeremias, né? As mães piedosas, né? Comiam seus próprios filhos. A fome assolou, a guerra, a morte, a espada, tudo que não prestava, irmãos, tudo que não prestava, a violência, né? Porque Deus avisou durante anos, os profetas avisam, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, como todos os profetas hoje, que são as pessoas que estão passando a palavra de Deus à frente, para que todo mundo conheça, que existe, que vai chegar o momento do juízo final, irmãos. Depois que a arca fechou a porta, não adiantou mais. Depois que a arca fechou a porta, somente aqueles que estavam lá dentro se salvaram. Depois que a porta da graça se fechar aqui nesse mundo, que a igreja do Senhor for arrebatada aos céus e o Espírito Santo deixar a morada aqui nesse planeta, porque hoje ele habita em nós, na igreja, aí não adianta mais, irmãos. Aí é sofrimento, é ira, começa a se derramar as taças do Senhor da ira sobre a terra. É isso, irmãos. Vamos falar um pouquinho mais sobre o dia do Senhor aqui, para a gente finalizar, irmãos. Nós temos aqui, ó, em Mateus 24, 29, tá? Mateus 24, versículo 29, na versão João Ferreira de Almeida atualizada. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão. Alguns interpretam aqui, irmãos, as estrelas cairão do firmamento. Alguns dizem aqui que essas estrelas são os governos, né? Os príncipes desse mundo cairão. Os poderes do céu, as potestades, tudo que envolve os poderes celestiais, tanto do bem quanto do mal, serão abalados nesse dia também. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, irmãos. Essa é a manifestação. Esse é o dia do Senhor. Essa não é a vinda do Senhor para os seus, é o dia do Senhor com os seus, para julgar os vivos, julgar essa terra, julgar esse mundo, irmão. Estabelecer o seu reino milenial. E por isso nós temos que estudar bem as Bíblias, a Bíblia, e separar as coisas, irmão. Não ler como tudo fosse tudo igual. Não, separar os tempos, a dispensação de cada época, como Deus tratou o seu povo nas suas diversas dispensações. Então nós temos, irmãos, lá em Ezequiel, tudo explicando direitinho como será o reino milenial do Senhor. Uma promessa para os judeus, para o povo de Israel. Eles não receberão isso durante o reino milenial, né? E aqui no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui acontece o seguinte, irmãos, durante esse período da grande tribulação de 7 anos, um povo remanescente de judeus se converterá ao Senhor, porque hoje eles não se convertem, eles não aceitam como nação, eles não aceitam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele é o Senhor deles, né? Que é o Senhor, é o Senhor deles e é agora nosso Senhor, porque nós pertencemos à igreja, né? Então, nesse momento eles vão, né, seus corações serão abertos, eles serão convertidos, e 144 mil remanescentes, os verdadeiros testemunhas de Jeová, não os testemunhos de Jeová que tem hoje aí, né, irmãos? Mas os verdadeiros testemunhas de Jeová, do Senhor, irão pregar o evangelho do reino novamente e vão converter muitos e muitos gentios, muitos judeus também, gentios, e essas pessoas são os escolhidos que fala aqui, onde os anjos vão reunir esses escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui no caso, você lembra que na vinda do Senhor, o próprio Senhor vem e arrebata os seus. É Ele que faz todo o trabalho. Em pessoa, dando valor a nós, a noiva dele, né? Ao seu corpo. Irmãos, quando você conseguir aquele prêmio maravilhoso, se você tem o conhecimento, você batalhou para isso, você vai dar mais valor, irmão. Você hoje já pode sentir isso.
sentir essa conquista. Você imagina lá na hora, quando conquistar. É Ele que vai buscar. Aqui é os anjos que reunirão, né? Independente disso, irmãos, olha só, é o que vai acontecer, né? E nós temos ainda aqui em Joel, lá, voltando para o Velho Testamento, os profetas do Antigo Testamento, falando também sobre o dia do Senhor, né? No capítulo 2, versículo 10, ó. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Diante deles treme a terra, os céus se abalam, irmão. É dia de terror realmente para os homens. E em Joel, versículo 11, né? O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Quem poderá suportar? Irmãos, é isso aí. A gente não vai nem comentar muito, irmãos, o tempo para não ficar um tempo tão longo, tá? Vamos aqui agora voltar para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Ó. Aqui é uma coisa importante, irmãos. A questão toda hoje é que muita gente interpreta de um jeito, de outro jeito, e isso aí complica a vida das pessoas. Mas você que está me ouvindo, está assistindo esse vídeo, irmão, não se preocupe, não se turbe o vosso coração por isso, tá? Peça ao Senhor, rogue ao Senhor, vá ao Senhor, Ele vai te mostrar a verdade, a realidade dEle. Se Ele realmente quer que você passe, você como igreja de Cristo, como noiva do Senhor, quer que você passe pela grande tribulação, onde será momentos nunca, jamais vistos na história da humanidade, onde milhões e milhões de mortos, a coisa vai ser promíscua ao extremo, o mal dominará, todos os mal que está hoje sem o acesso completo a essa terra, apesar que quem domina é o mal, mas tem muita coisa que ainda não está acessível, vai virar tudo sobre essa terra, irmão. Então tem aqui, ó, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor, irmãos. É isso aqui, tá? Falando da ira do Senhor, né? Em Amós, voltando para o Velho Testamento, capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Ai de vós que desejai o dia do Senhor. Eu vejo irmãos que leem tanta Bíblia, que são tão estudiosos na palavra do Senhor, irmãos, falando que passarão pelo julgamento. Pelo julgamento, o julgamento é para o povo perdido, não é para o salvo. Eles têm que ler o capítulo 5 de João, versículo 24, irmão. Na verdade, vos digo que todo aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus veio para que nós tenhamos vida, irmãos. Se você crê nele como seu Salvador, é isso que você terá. Terá dificuldades enquanto estiver nessa terra? Com certeza. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estrebaria. Irmãos, eu tenho um bezerro aqui de 3 meses, aqui, quase 3 meses, e eu deixo ele preso para não... Às vezes solto ele um pouquinho, mas ele é muito grande, ele judia muito da vaca, né? Então, às vezes eu solto ele. Quando solta ele, é isso que fala aqui, ó, eles saltam louco, os pés para cima, eles ficam bem loucos, eles ficam dando voltas de alegria pelo pasto, né? Então, isso aqui eu pude ver aqui ao vivo, irmãos. Mas aqui está dizendo o seguinte, trará salvação. Por quê? Porque no período da grande tribulação, todos irão contra o povo de Deus. Todos irão contra Israel. Todos irão perseguir ferozmente o povo de Deus, porque serão guiados pelo inimigo, por Satanás. Então, irmãos, nesse dia virá a salvação para essas pessoas, para os seus escolhidos. Não é para a igreja de Cristo, porque a igreja já estará com o Senhor, já passará pelas bodas, já terá toda aquela cerimônia, enquanto a terra passará pela grande tribulação, momentos nunca antes passados, nem se imagina como é. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva, estará com o Senhor nos céus, irmãos. É triste, irmãos, demais imaginar que a ira de Deus vai pegar muitas e muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas, irmãos.
Não foi por falta de aviso, como Noé, durante 120 anos, pregou o dilúvio, né? Quantas e quantas pessoas incrédulas hoje que veem falar de Jesus e rejeitam e menosprezam aqueles que falam, aqueles que são cristãos verdadeiros, né? Como nós sofremos, irmãos, sabendo que naquele dia que nós estivermos lá no Senhor, na glória, muitos aqui na terra estarão começando o seu sofrimento. Vizinhos, familiares, tantas e tantas pessoas que hoje dão risada, irmãos, que riem com esse mundo, que se divertem com esse mundo, mas que não se apegam à eternidade, não se apegam à eternidade, não sabendo que o que está passando aqui não é nada, irmãos. Então tudo, na verdade, nada mais é do que uma mera repetição da história. Desde os tempos do Velho Testamento, o povo era avisado, os profetas anunciavam o juízo para o povo queria ouvir os falsos profetas, queria ouvir aquele que foca na prosperidade, na riqueza, no que você é o dono de si, que você é o centro do universo, que o universo conspira a seu favor. As pessoas querem ouvir isso, eles não querem ouvir que existe um Senhor lá no céu, que Ele não gosta de maldade, de soberba, de prostituição, de promiscuidade, Ele gosta da justiça, do amor, da verdade. E todas essas pessoas que hoje zombam, eles vão passar por esse juízo, irmãos. Sempre o juízo vem com muito choro, doenças, dor, morte, de todo tipo de violências possíveis. Então, irmão, que você possa, você que assistiu esse vídeo até agora, eu acredito que você já é um salvo em Jesus, porque todo aquele que fica se alimentando com a palavra do Senhor já é alguém que pertence ao Senhor. Mas de repente eu sei que também tem pessoas hoje que estão assistindo por algum motivo esse vídeo. Que você possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus que tem poder para purificar todo o mal. Não interessa o que você fez nesse mundo, nessa vida, irmão. Todos nós temos a salvação em Cristo Jesus. Todos que vierem ao arrependimento, crerem no Senhor, entregarem sua vida ao Senhor, se dedicarem a esse Senhor, verão tudo isso que nós falamos aqui, irmãos. Verão o quê? Verão a vinda do Senhor, aquele momento glorioso do arrebatamento da igreja. De repente a gente vier a dormir no Senhor, seremos ressuscitados, transformados e estaremos nos ares naquele dia, naquele momento glorioso, irmão. Que eu possa encontrar cada um de vocês lá, irmão, que você possa dizer para mim, eu vi seu vídeo, irmão, assisti seu vídeo lá. Estamos aqui agora, juntos para a eternidade, porque com certeza, irmãos, nós nos reconheceremos lá no céu. Não haverá mais choro. Todo aquele que hoje padece, sofre nesse mundo, lá é Deus que está falando. É o Criador que sustenta todo esse universo, que conhece todas as estrelas, que percorre esse universo, como você percorre a tua sala. É um Deus todo-poderoso, é um Deus grande, é um Deus grandioso, muito amoroso, muito misericordioso. Ele espera você, irmão. Então, que Deus continue nos abençoando, nos ajudando, iluminando nossos passos e que você possa vir a pertencer ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo. Não a placas de denominações, mas a verdadeira igreja do Senhor. Que é isso que nós pregamos, irmão. Pregamos Jesus como aquele que morreu, ressuscitou para nos salvar. Um abraço, irmãos, e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir e se o Senhor não nos levar, né? Que tudo seja de acordo com a sua vontade. Tchau, tchau.